A paz do Senhor, queridos irmãos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Glórias a Deus. Irmãos, nós estamos vendo tempos difíceis, não é verdade? Tempos difíceis de se remanejar, isso é, tempos difíceis de muitas vezes você lidar. Mas eu quero falar sobre algo para os nossos dias atuais de muita importância mesmo, a qual, se não for você não colocar isso em prática, dificilmente a sua vida espiritual irá sobreviver. Sabia disso? Por exemplo, nós passamos um tempo de pandemia. E o que realmente nos fortaleceu, o que realmente nos deu a capacidade de podermos chegar até aqui, irmãos, foi a oração. A oração é um meio de sobrevivência do cristão. Se você não ora, você não está tendo intimidade com o Senhor. Se você não ora, você vai se tornando uma pessoa fria, uma pessoa que não quer ter relacionamento com Deus. Irmãos, Deus tem várias maneiras de falar com a gente, mas só tem uma a qual nós falamos com Deus, é através da oração. E eu quero falar um pouquinho sobre oração. Oração como meio de sobrevivência para nós cristãos, para você, meu irmão, para você, minha irmã. Expressa para Deus aquilo que está dentro do seu coração. Se é uma mágoa, se é algo que muitas vezes está ferindo o seu coração, fale para Deus, comente com o Senhor, porque também, irmão, a oração é uma parte da adoração. Isso é, você entrar na presença do Senhor. Então, querido, eu quero falar com você um pouquinho, tá? Agostinho, o pai da igreja da época, né, disse que para viver bem é preciso reordenar os afetos através da oração. A oração é a única porta para o conhecimento genuíno. A oração é para você conhecer a Deus, para você tratá-lo como Deus. Irmãos, nós precisamos orar, porque nós somos filhos. E como o filho vai se relacionar com o pai? Olha só, não dá para mortificar a carne usando a carne. Não dá. Não dá. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, 13 ao 16. Então, queridos irmãos, eu quero dizer o seguinte, que a oração é a base do seu relacionamento. Todos sabem. Mas você pode ver, quando a pessoa está fraca na fé, uma das coisas principais que ela para de fazer é orar. É orar. Ela vai parar de orar. Irmãos, a oração com Deus é um sinal de paternidade, mostrando que você é filho dele e ele é teu pai a qual vai realizar o desejo do seu coração, teu pai a qual está vendo a tua aflição, está vendo a tua angústia. Por isso, irmão, nós precisamos orar. Veja o que diz Martin Lloyd Jones. Profunda experiência da realidade com Deus é a oração. A maioria dos comentaristas bíblicos ensina que esses versículos de Romano descrevem uma experiência religiosa inefável, irmão, e é verdade, irmãos. Em Romanos está falando que nós somos adoção de filhos, o qual nós chamamos o nosso Deus de Abba Pai. E Abba Pai significa o quê? Paizinho querido. Então, quando Jesus, os discípulos chegaram para ele e falaram, Senhor, ele nos ensina-nos a orar. E ele ensinou a oração do Pai Nosso. Fala o quê?
Pai nosso que está aonde? Nos céus. Ele é teu Pai. Ele está vendo a tua situação, aquilo que está muitas vezes entristecendo o coração, mas você precisa falar para o Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, eu estou passando por isso. Senhor, tenha misericórdia. Começa a orar, começa a abrir o coração para o Senhor, entendeu? Então nós precisamos orar. Veja que nos Salmos há vários deles, né? O salmista Davi e outros que escreveram salmos, no momento de aflição, de angústia, eles declaravam para Deus a situação em que ele se encontrava. Veja o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Veja que Davi está expressando aquele momento de angústia que ele estava passando e ele está falando que o Senhor é quem? Que Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, os salmos que você lê, vai ver. O Salmo 27, ó, Deus é a luz da minha salvação, a quem temerei? Ó, Deus é a força da minha vida, de quem eu me recearei? Quando os malvados, os meus adversários, se levantarem para comer a minha carne, tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cercasse, no Senhor eu confiaria. Então, querido, nós vemos que nos Salmos, o momento de angústia, de luta, de adversidade, eles estão fazendo o quê? Estão orando a Deus, estão falando ao Senhor. É que diz o Salmo, esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor e me tirou de um charco de lodo. Quer mais um? Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Olha, no momento de aflição, no momento de angústias, esses homens corriam para quem? Para Deus, para falar com Ele, as dificuldades. E você, meu amado irmão? E você, minha amada irmã? Você tem orado? Você tem falado para Deus a tua aflição? Você tem colocado diante do Senhor os teus problemas? Coloque e Ele vai resolver. Ele vai entrar com providência. Ele pode usar pessoas para te ajudar, para te fortalecer. Ele pode fazer isso, irmão. Mas nós precisamos nos expressar na presença do Senhor. Irmãos, a oração é para você falar com Deus. Falar com Deus com um som inconfundível da realidade de quem fala com Deus. As nossas justificativas, elas caem por terra. Porque muitas vezes a pessoa não orar, não vou orar porque a luta está grande e Deus não está ouvindo a minha oração. Está se justificando para o quê? Para não orar. Não tem como se justificar. A oração é a sua base do seu relacionamento com Deus. As nossas justificativas, irmão, caem por terra, em pedaços. As nossas emoções são reconfiguradas. Irmãos, nós precisamos cativar o nosso momento de oração. Veja que algumas pessoas oram pela ansiedade provocada pela exigências das circunstâncias, sabia? Tem pessoas que oram devido ao quê? Devido àquela ansiedade. Aí ela procura falar com o Senhor provocado pela existência da dificuldade, né? E alguns oram mesmo que nada te impressiona. Tem gente que ora por obrigação. Não, irmão, você não tem que orar por obrigação. Você tem que orar por amor. Você tem que orar por saber que Deus está com você. Você tem que orar por saber que existe um Deus que te protege, que te guarda e que quer o quê? Quer ter relação com você. Perdoa, irmão, estou emocionado aqui. É que Deus quer ter o quê? Relacionamento com você através do quê? Através da sua oração. E eu quero falar um pouquinho das dificuldades da oração. Dificuldades da oração. A consciência da ausência de Deus é uma das circunstâncias constantes da vida cristã. Você sabia que tem pessoas que não oram porque ela queria que Deus falasse com ela na hora? Não, Deus não vai falar, irmãos. Não. Deus não vai falar na hora, não. Porque você vê um irmão falando, Deus falou isso comigo, Deus falou isso comigo. Irmão, calma. Porque não é fácil, irmão, orar a Deus, um Deus que muitas vezes não responde à nossa oração,
um Deus que você fica talvez 1 hora orando e não sente nada, um Deus a qual fala pouco, mas nós precisamos orar a esse Deus tremendo e maravilhoso. Aí ele fala que a primeira coisa que descobrimos ao tentar orar é o nosso vazio espiritual. Todos nós somos vazios espiritualmente, irmão, na oração. Nós somos cheios da presença do Espírito Santo de Deus, mas muitas vezes as nossas orações são vazias. Muitas vezes as nossas orações são mesquinhas, as nossas orações nós só pedimos para nós e muitas vezes nós não glorificamos e exaltamos ao Senhor. Estamos tão acostumados a sermos vazios que não reconhecemos essa condição até que tentamos orar. A luta para se apegar a Deus. E precisamos disso. Se você não ora, é deixar de tratar Deus como Deus. Sabia disso? Se você não ora, é você tratar de deixar Deus como Deus. Se você não ora, é pecar contra a sua glória. Se você não ora, é você não acreditar no Deus que você serve. E longe de mim esteja pecar contra Deus. Lá em 1 Samuel 12, 23 diz que longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Olha só Samuel falando. Longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Irmãos, nós precisamos orar. Lá em Isaías 64, 7 diz que a luta para se apegar a Deus, a oração é uma luta mesmo, uma luta contra a carne, uma luta porque a carne não quer orar. E no Salmo 65, 2 diz assim, a ti que responde as orações. Orar irmãos, um instinto natural. Irmãos, fizeram uma pesquisa que cerca de 30% dos ateus, às vezes, os ateus, cerca de 30% dos ateus, às vezes, querem orar, olha só. E 17% oram regularmente. Veja que até o ateu que não acredita, às vezes, na intimidade dele, quando ele está no desespero, vai fazer o quê? Ele vai orar. A oração, irmão, é a comunhão que alimenta. A oração é a mudança nas pessoas à sua volta. A oração é uma jornada. Ainda não ter chegado o maná do pão viajante. A oração é para resistir e suportar as lutas diárias. A oração é aprender que somos diante de Deus, que nós devemos entregar diante de Deus as nossas essências. A oração é a mudança das coisas. A oração é o nosso refúgio. A oração a nossa transformação. A oração a união ao próprio Deus. A oração é deslumbrantemente intimidade e luta, mas também o caminho para a realidade. Precisamos orar, precisamos buscar a presença do Senhor. E eu quero 1 minuto da sua atenção que eu quero orar por você, Pai. Obrigado, Pai, por esses minutos da Tua Palavra. E que nós possamos, ó Espírito Santo, realmente orar mais, buscar a Tua presença, entregar diante do Senhor as nossas lutas e as nossas dificuldades. Vá de encontro ao Teu filho e à Tua filha agora, que o Senhor venha proteger eles, que o Senhor venha guardar eles e que eles possam crescer cada vez mais na Tua presença. Pai, eu oro em favor deles, abençoando eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Se você é a primeira vez que está assistindo, se você gostou, se inscreva no meu canal, acione o sininho para receber todas as minhas mensagens, todos os dias às 6 da manhã, uma mensagem de Deus para o seu coração. E lembrando a você que terça-feira, às 22 horas, eu faço uma live, tá? Se você quiser entrar hoje às 22 horas, estarei fazendo uma live para honra e glória do Senhor. Não pare de orar, continue orando, porque Deus vai ouvir
o teu clamor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. No nome de Jesus. Amém e amém.